Salve, salve pessoal! Olha, o Palmeiras está nas quartas de final para pegar o Chelsea. O rival de 2022 aparece novamente no caminho do Palmeiras no Mundial de Clubes. E olha, a história pode ser diferente dessa vez, já que não é o mesmo Chelsea de 3 anos atrás, né? Muito mudado. Aliás, o único jogador remanescente de 2022, quando o Palmeiras perdeu por 2-1 na decisão do Mundial de Clubes, o único remanescente daquele time é o Reece James. O resto do time é totalmente diferente. Um Chelsea com um novo contexto, com jogadores jovens, e o jogador mais velho do Chelsea é o goleiro Robert Sanchez, que tem 27 anos de idade. Ou seja, é um Chelsea jovem que vai encarar esse time muito maduro do Palmeiras. Vou começar falando sobre o Palmeiras, que venceu o Botafogo e desde o começo do jogo se mostrou o time com vontade de vencer. O Botafogo se retraiu, apostou na retranca, apostou numa ideia muito mais de contra-ataque, muito mais retraída, e isso evidentemente acabou prejudicando o andar da carruagem, porque o Botafogo, quando resolveu jogar bola, já não conseguia mais, porque o sol, o calor que fazia na Filadélfia era totalmente absurdo. E mesmo assim, o jogo foi para a prorrogação e o Palmeiras teve muitas oportunidades na partida no tempo normal. O John foi muito bem, fazendo defesas importantíssimas. E o Paulinho, o grande herói da classificação do Palmeiras, marca um lindo gol no primeiro tempo da prorrogação, leva a partida a um tom muito mais dramático para o Botafogo, que tentou do seu jeito, muito mais bagunçado, com jogadores cansados, e realmente não dá para resolver jogar futebol depois quando você toma um gol, ainda mais numa prorrogação com o sol a pino que estava na Filadélfia, não é verdade? Eu acho que a situação foi essa. O Palmeiras entrou desde o começo para se classificar, brigando pela vaga. O Botafogo esperou o Palmeiras, adotou uma postura totalmente pragmática e pagou o preço. E já não tem um elenco tão vasto como o do Palmeiras, que foi montado justamente para esse tipo de competição. O Botafogo passou por várias transformações, não teve técnico estadual. Chega o Renato Paiva, 24 jogos no comando do time, contratou jogadores rapidinho pro Mundial, né? O Arthur Cabral chegando, né? Entre outros jogadores também. O Botafogo teve muitas baixas, né? E é claro que agora vai ser um time diferente, né? Porque tem vários jogadores saindo também, né? Então, vamos ver como o Botafogo vai se comportar pós-mundial aí com a disputa do Brasileirão, mas realmente, Igor Jesus vai embora, o próprio Cuiabano também tem proposta do Forest, o Jair também, o Jair Cunha, saindo para o Forest também, e evidentemente que o Palmeiras teve uma postura muito mais agressiva no jogo, e eu trago aqui as estatísticas para vocês. O Palmeiras teve mais finalizações que o Botafogo, foram 19 contra 16, sendo 5 no alvo. Não teve tanta posse de bola como o Botafogo, 54-46, mas o Palmeiras sempre foi o time mais objetivo, buscando o gol o tempo todo durante o jogo, né? O Botafogo já não teve tanto volume assim no ataque. Teve quando já resolveu mudar um pouco a postura tática do time, mas aí todo mundo pregou, né? Principalmente ali o Marlon Freitas, o Alan, o próprio Danilo, e mesmo com as entradas do Joaquim Correia, que chegou agora, o Álvaro Montoro também, jogador jovem, que também entrou agora, o próprio Arthur Cabral não surtiu muito efeito, sabe? O John foi o grande responsável por manter o Botafogo no jogo no primeiro tempo, e o Palmeiras vai atingindo em ritmo de rock balboa na Filadélfia, vai em busca de mais um round agora, em busca de uma revanche contra o Chelsea. Eu vou falar sobre o Chelsea no vídeo daqui a pouquinho, mas o Palmeiras, muito maduro, não terá o Gustavo Gomes na próxima partida. E com isso, o Palmeiras vai jogar contra o Chelsea com a sua zaga reserva, né? Deve fazer aí o miolo de zaga o Bruno Fux com o Mikael,
no final das contas, né? Mas o Abel Ferreira também inovou, tirou o Estevão muito rápido do jogo, né? E não estava jogando tão mal assim, estava com volume, estava criando oportunidades. O Emiliano Martinez, enfim, começou como titular e o Palmeiras foi muito bem com o Emiliano, jogou muito bem ao lado do Richard Rios, que para mim foi o melhor jogador do Palmeiras no jogo, o cara que criou, e olha, teve um petardo dele na prorrogação que o próprio John fez uma defesaça, né? Um cara muito importante no meio de campo, coordenando as ações. Maurício também não teve um jogo tão brilhante como fez ali em alguns jogos da fase de grupos, mas foi importante. O Alan entrou e também teve o seu peso e, claro, ajudou bastante o Palmeiras. A entrada do Aníbal Moreno, que mesmo longe de estar 100%, foi ok, e é um Palmeiras da luta, né? O Palmeiras com vários jogadores importantes longe de estar 100%. O próprio Paulinho entrou, fez o gol e foi substituído na prorrogação, e o próprio Abel Ferreira falando que ele vai ter que passar por uma nova cirurgia porque a lesão da tíbia segue sendo um grande problema para o jogador que sofre com muitas dores, né? E um jogador tão importante, tão fundamental e que tem mostrado muito mais respostas num curto prazo do que propriamente o Vitor Roque, que correu, lutou, mas ainda não é o Vitor Roque que apareceu no futebol brasileiro, no Atlético Paranaense. E assim, pessoal, várias nuances bacanas. O Facundo Torres também entrou, o Luigi também entrou ali para dar um gás no segundo tempo e também na prorrogação. E o Palmeiras vai para um jogo importantíssimo contra o Chelsea na próxima sexta-feira, às 10 horas da noite, na Filadélfia. Então prepare a sua agenda, porque vai ser um grande jogo no Mundial de Clubes entre Palmeiras e Chelsea. Vai ser uma partidaça. E olha, vamos trazer bastante informação, bastante conteúdo sobre esse jogo. O Mundial de Clubes chegando aí na sua fase final. E muito legal de ver o Palmeiras avançando na base da luta e no time que desde o começo, como eu disse no começo do vídeo, era um time aonde queria a vitória desde o começo. O Botafogo teve a sua tática, muitos torcedores no Twitter reclamando do Renato Paiva por ser covarde, por não ter colocado o time de uma forma mais ofensiva, e quando colocou foi tarde demais. Savarino pouco apareceu, o Arthur e o Igor Jesus muito encaixotados na forte defesa do Palmeiras, que foi muito bem naquele quarteto absurdo entre Jair, Gustavo Gomes, Bruno Fux e o Piquerez, e muito bem quando o Everton precisou, também estava lá para fazer boas defesas. É o Palmeiras que segue no sonho do Mundial, segue agora com a sua missão e mais um inglês na sua frente. Pode ter um inglês passando pelo Chelsea, pode ter um inglês na semifinal, que é o City também, né? É importante a gente destacar isso, né? O City também tá aí nessa briga aí, vai fazer aí a disputa das oitavas de final contra o Al Hilal, né? Então, bora ficar aí atento também ao City, que tem feito bons jogos aí nessa primeira fase do Mundial, né? O time do Guardiola tá bem encaixadinho, com bons jogadores que foram contratados recentemente, que já estão fazendo parte de um contexto e ajudando bastante o time do City. Por outro lado, o Chelsea, que não faz um Mundial de Clubes de uma forma tão assim, tão louvável, né? De se elogiar, mas é um Chelsea que gosta de entrar em apuros, mas que, por mais que tenha tomado a traulitada do Flamengo, conseguiu se classificar, encarou o Benfica nas oitavas de final também. Vitória do Chelsea na prorrogação por 4-1, contexto de jogo absurdo, um jogo interminável, tá? Porque teve mais de 1h30 de jogo paralisado por conta da mudança de tempo, né? De foco de tempestade, de chuva em Charlotte. Então, o que acontece? Falando sobre o jogo, o Chelsea jogou bem durante todo o jogo, né? Teve as melhores chances, finalizou muito mais que o Benfica e merecia até
fechar o jogo com um resultado um pouco mais elástico. O Benfica só foi jogar melhor depois da pausa. Depois da pausa, e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Primeiro, Reece James, um gol de falta aos 20 minutos do segundo tempo. Uma cobrança de falta na lateral, ele bate direto para o gol, entre o goleiro e a trave, e o goleiro Turbin do Benfica acabou sendo superado pelo Reece James, que fez um belo gol de falta. 1-0 para o Chelsea. Depois disso, o Benfica tentou equilibrar um pouco as ações, o Chelsea ainda tendo as melhores chances. No primeiro tempo, já teve oportunidades para abrir o placar e não conseguiu, porque a defesa do Benfica conseguiu se segurar ao máximo para segurar esse 0-0, mas veio a pausa. A pausa veio aos 39 do segundo tempo, o jogo ficou suspenso por 1h30. E aí, rapaz, ficou essa situação, todo mundo foi pro vestiário, a torcida também precisou se recolher, e depois de um tempo, quando a tempestade passou, o jogo foi retomado e o Benfica foi pro tudo ou nada. Com o Di Maria, com o Arthur Koglu, com o Belotti, os principais jogadores do ataque do Benfica tentando alguma coisa, e é aí que vem a situação. Um pênalti nos acréscimos, num cruzamento, o Malo Gusto sobe e deixa a mão na bola, o árbitro vai no VAR e dá o pênalti. O Di Maria empata o jogo, ele que tá jogando aí seu último jogo, né? Foi o último jogo dele como jogador profissional do Benfica, ele que vai defender o Rosário Central da Argentina a partir do segundo semestre. Di Maria empata o jogo e o Benfica na prorrogação teve contra-ataques, teve oportunidades, teve 2 lances importantíssimos de contra-ataque e acabou desperdiçando. E aí não tem como você dar sorte ao azar, né? Você não pode bobear, você não pode vacilar, você tem que, quando o Chelsea te dá oportunidade, você tem que aproveitá-las. E é um Chelsea com problemas também. Não terá Caicedo contra o Palmeiras, que é uma grande notícia para o Palmeiras, um dos principais volantes marcadores desse meio de campo do Chelsea. O Caicedo tomou o segundo amarelo, está suspenso para esse jogo. Na prorrogação veio uma chuva de gols. O Chelsea sobreviveu aos contra-ataques do Benfica, organizou a parada e achou 2 gols em sequência, né? Na verdade, foram 3 em sequência, né? O primeiro aos 108 minutos, né? Com o gol do Nkunku, aos 7 minutos do segundo tempo da prorrogação, marcando num rebote do goleiro, que quase engolindo o frango, a bola ia morrendo mansamente pro gol. O Otamendi tentou tirar, mas o Nkunku ainda foi muito mais rápido e conseguiu fazer o gol. Logo depois, o Pedro Neto, aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação, marca mais um gol, mais um golzinho para o Chelsea. Terceiro gol dele em 3 jogos no Mundial. Pedro Neto é o artilheiro do Chelsea no Mundial de Clubes. Fique de olho, torcedor do Palmeiras, nesse jogador. Tem sido uma válvula de escape importante para esse time do Chelsea. E o Dewsbury Hall, logo depois do gol do Pedro Neto, acha o contra-ataque, toca na saída do goleiro Turbin e faz o 4º gol. E o Benfica não conseguiu segurar a pressão do Chelsea, que acha um gol, né? E depois do segundo gol, o Benfica praticamente rendido, não teve o que fazer. E o Chelsea, aos trancos e barrancos, consegue estar nas quartas de final para repetir o mesmo jogo lá de fevereiro de 22, final do Mundial. E olha só, hein? Palmeiras e Chelsea, façam suas apostas. Será que o Palmeiras vai vingar o Chelsea? Ou será que o Chelsea vai vencer de novo? Eu acho que o Palmeiras tem muito mais condições de ganhar desse Chelsea, né? Do que daquele Chelsea lá atrás. Porque Chelsea lá atrás tinha jogadores mais parrudos, né? O Lukaku, tinha vários outros jogadores importantes, né? Tinha Thiago Silva, Rudiger naquele time, pra você ter uma ideia, né? Então era um Chelsea um Chelsea de mais estrelas, né? Esse é um Chelsea que, depois que foi comprado pelo Todd Bowley, é um time que contrata jovens jogadores para se formar uma grande equipe. Mas importante ficar de olho no Pedro Neto, no Cole Palmer, no próprio Enzo Fernandes, né? Que provavelmente aí
vai ser esse grande condutor no meio de campo. Provavelmente com a saída, com a suspensão do Caicedo, Dewsbury Hall, que é um jogador jovem vindo do Leeds United, na temporada passada ao Chelsea, deve assumir a, a vaga no meio de campo, né? E ainda tem caras como o Nkunku, que faz uma temporada muito fraca no Chelsea, mas faz um gol, 15º gol dele na temporada, somando todas as competições, inclusive sendo cotado para sair, mas tá aí fazendo parte do elenco. Tem o Madueke, que é um jogador que oscila muito, né? E, claro, o grande jogador que é o Liam Delap, que chegou e já tem mostrado bons resultados. O Rhodes fez um jogo muito importante também, brigando lá no ataque, criando oportunidades. Foi substituído por conta do cansaço e terá de volta o Nicolas Jackson depois de 2 jogos suspenso. Mas o Nicolas Jackson vivendo uma fase ruim na carreira, não foi uma temporada boa do Nicolas Jackson, que deve fazer parte do banco de reservas desse time do Chelsea. Então é muito interessante ver esse time. É um time que tem muitas nuances ali, jogam com 3 zagueiros, depois vira 4 zagueiros. O Enzo Maresca consegue mudar bastante o time, né? Tem o Lavia, tem o Enzo Fernandes, tem ali a dupla de zaga com o Levikov e o Badiashile, pode ser também o próprio Tozin ou também o Chalobah, né? Cucurella, que é incontestável lateral esquerdo, Robert Sanchez, que é o titular desse time, o Reece James, que é o único remanescente daquele time de 22. Então é um Chelsea diferente que o torcedor palmeirense vai ver? É um time totalmente diferente, mas é um time que tem muitos jovens jogadores e jogadores bem capacitados. O Palmeiras tem condições de ganhar do Chelsea, tem time para isso, vai ter que jogar com muita inteligência, vai ter que saber segurar essa bola a seu favor, vai poder se aventurar no ataque. Para mim, o grande elo fraco do Chelsea é a defesa, porque são jogadores que saem muito para o ataque. O Cucurella é um jogador que se aventura muito no ataque, e o Reece James e o Cove e o Badiashile acabam virando 3 zagueiros, quando o Cucurella tem essa possibilidade de virar meio que um ala, né, para apoiar bastante o ataque e dar uma força ali para o Cole Palmer e também para o Enzo Fernandes e o Delap lá na frente. Então, o Palmeiras pode usar de táticas importantes para tentar surpreender o Chelsea desta forma, né? Principalmente com essa tática do Cucurella virando ala e você ter ali bons jogadores, né? O Estevão que pode agredir. E aliás, vai ser um confronto legal pra caramba, porque vai ser o Estevão contra a sua futura equipe, cara. Olha que ingrediente da hora para essa partida. Então tem muita coisa legal em jogo e é claro que a gente vai aqui acompanhar tudo e trazer para vocês durante a próxima semana. O Palmeiras segue mais vivo do que nunca, um time muito resiliente, cara. O Palmeiras é um time que nos últimos 5 anos no Brasil mostra que com Abel Ferreira, gestão, é, a forma como o time treina, a forma como os jogadores estão sendo trabalhados, o Palmeiras se modernizou, base sendo bastante consolidada, jogadores que vêm sendo revelados, ao mesmo tempo sendo vendidos e mantendo a saúde financeira do clube, ao mesmo tempo não deixa de ser um time competitivo, um treinador que nunca abdicou de deixar de ser competitivo, por mais que não venha jogando um futebol bom, né, numa temporada que ainda tem muito para acontecer, mas essa é a situação de momento do Palmeiras, é o Mundial, né? O time foi montado para esse grande momento, né? O que vai acontecer, a gente vai contando ao longo da história, mas o Palmeiras tem possibilidade diante do Chelsea. Não vejo possibilidade, por exemplo, contra o City, porque aí você vai ter que ajustar mesmo a sua tática, porque você está jogando com um time do Guardiola, né? E assim, é claro que é um grande feito você estar competindo com as melhores equipes do futebol mundial nesse momento, né? Então tem 2 ingleses aí, na teoria, no caminho do Palmeiras. Primeiro o Chelsea, vamos ver depois o que acontece com o City. O City ainda vai jogar nas oitavas, tem muita coisa para a gente falar até lá, sexta-feira, dia do jogo, às 10 horas, na Filadélfia. Beleza, pessoal? Palmeiras classificado, que venha o Chelsea, e agora a sorte está lançada. E eu vejo muitas condições para o Palmeiras, mas o Chelsea também
tem suas virtudes. Tem que tomar muito cuidado da forma como o time venceu o Benfica. É um grande exemplo disso. É um time que sabe sofrer, que sabe das suas deficiências, tem problemas na defesa e que mesmo assim consegue, dentro de uma situação desconfortável no jogo, como aconteceu com o Benfica no final do tempo regulamentar para a prorrogação, mesmo assim suportar uma pressão e assim achar espaço, a ter ali a sapiência, né, ter a inteligência de conseguir se livrar de momentos ruins e conseguir um resultado positivo. Chelsea nas quartas, diante do Palmeiras. Grande programa para sexta-feira à noite da próxima semana, hein? Ó, se liga aqui, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações que a gente vai falar muito ainda de Mundial por aqui, beleza? Até a próxima, tamo junto e até o próximo vídeo.